Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, teve um rapaz aí que comentou no meu shorts, um comentário bem agressivo, deve ser bolsonarista, falando dos impostos do Haddad, que o Haddad está taxando tudo, que se eu não comento, que se eu não falo, etc, etc, etc. É porque a direita criou essa narrativa que fica no imaginário popular, principalmente de pessoas que não estudam, sabe? Pessoas que não têm senso crítico, pessoas que são ignorantes de assunto. As pessoas acham que o governo do Haddad está taxando todo mundo por bel prazer, sabe? Por vingança. O Lula está com ódio da população e quer taxar todo mundo. Então eles não sabem nem como é que funciona um Estado, nem o que é imposto. Eles não entendem nada de nada de nada. Eles só caem na narrativa bolsonarista. Então eu vou começar primeiro explicando para vocês o que é imposto, tá? Primeiro, nenhum tipo de sociedade funciona sem imposto. Pode ser sistema feudal, pode ser monarquia, pode ser império, pode ser república, pode ser parlamentarismo, presidencialismo, pode ser comunismo, não importa. Toda a sociedade tem que ter imposto. Você sabe por quê? Porque toda a sociedade tem serviços públicos que não dá para o cidadão comum fazer. Tem que ter uma gerência de uma autoridade e essa autoridade só vai conseguir fazer serviços públicos de desenvolvimento com impostos. Por exemplo, a polícia militar. Digamos que você está em casa, você olha pela janela, para um carro com quatro bandidos armados para vir roubar a sua casa. O cidadão comum não é preparado para lidar com bandido. O cidadão comum, mal e mal, sabe se defender, mal e mal aguenta uma briga sequer. Então o cidadão comum vai fazer o quê? Ele vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia 190. Agora, quem que paga o salário da polícia? No caso, é os governadores dos estados. E de onde que os governadores tiram dinheiro para pagar o policial? Dos impostos. Inclusive aquela alíquota dos combustíveis é para pagar o salário de policial, professores, médicos, etc. É assim que os governos dos estados fazem. Porque aquele policial, ele vai arriscar a sua vida, ele vai trocar tiro com bandido para defender você e sua família. Então os serviços públicos têm que ter numa sociedade. Quer seja a polícia militar, quer seja um hospital, quer seja uma escola pública, etc, etc, etc. Digamos que você está dirigindo seu carrinho velho pela estrada, de repente você sofre um acidente, você bate e perde muito sangue. Você vai ser levado para onde? Para um pronto-socorro. Então você tem que ter um serviço público que você vai poder usar, porque o cidadão sozinho não consegue manter as coisas. Não existe anarquia, como aqueles anarcocapitalistas falam, não existe. Tem que ter um Estado para gerir as coisas. No pronto-socorro você vai ter um médico, você vai ter enfermeira, você vai ter uma ambulância que vai te levar até lá, você vai ter todo esse aparato aí que é o Estado que fornece. E como que esse aparato é mantido? Por impostos. Quem é que paga uma ambulância? É o Estado, é imposto, é dinheiro. Então você tem que ter um Estado para gerir imposto. Por exemplo, o desenvolvimento do Brasil. O governo do presidente Lula, além de ter feito aquele trecho da ferrovia Norte-Sul, uma sirenezinha chata aqui, deixa eu passar a sirene, porque onde eu moro é complicado. Aqui é perto da Marginal, sempre tem essas sirenes. Tá vendo? É a polícia que eu falei, a polícia militar. Então o governo Lula, além da ferrovia Norte-Sul, o presidente Lula anunciou que vai investir de novo em ferrovias, que é o método mais eficaz. Tem uma puta logística para você transportar produtos para o porto, para ser exportado, ou mesmo produtos internos, dentro do país, e vice-versa. Então, como é que você vai tirar dinheiro para fazer uma ferrovia? Você tem que comprar ferro, tem que comprar madeira, tem que comprar máquina, tem que comprar locomotiva, tem que ter funcionários, tem que ter mão de obra, etc, etc, etc. Esse dinheiro vem dos impostos, gente. Mas depois de feita a ferrovia, vai facilitar a vida de muito cidadão. Pega um cara que está lá no Mato Grosso plantando soja. Se ele tiver um trem que leve a soja direto até o Porto de Santos, vai ser bem mais barato para ele vai conseguir lucrar muito mais com a exportação dele. Então, para o Estado se desenvolver, tem que ter imposto. Pega a China aí, que é tão odiada pelos bolsonaristas. A China é uma potência por quê? Porque o governo chinês investe pesado no desenvolvimento do país. Se você pegar o mapa da China de umas décadas atrás, a China mal tinha ferrovia. Hoje, a China é o país que mais tem ferrovia no mundo e trens de alta velocidade, é tudo interligado. Então eles conseguem fazer o comércio bem mais rápido e dinâmico. Xangai, Pequim, Tóquio, rapidinho. Isso é a China. Então toda a sociedade tem que ter imposto. Se você viver numa sociedade sem imposto, como alguns sonham por aí, não a própria população vai se unir e fazer as coisas que precisa. Não daria conta, gente. Você pode até fazer uma ponte, asfaltar uma rua, chamar os moradores da sua cidade e fazer uma obra coletiva. Mas tem coisas que você não vai dar conta de fazer. Como eu falei, a polícia militar ou o médico, como é que você vai fazer? Quer dizer que se você sofrer um acidente, estiver perdendo sangue, você vai reunir toda a comunidade para tentar contratar um médico, sabe lá de onde, de outra cidade para te socorrer? Até lá você já morreu, filho. Não tem como. Tem serviços que têm que ser prestados 24 horas por dia. Então nós entendemos que imposto é necessário. Ninguém gosta de pagar imposto, mas infelizmente são necessários em qualquer sociedade. Tem até gente que fala assim, imposto é roubo. Eu digo, não, tem impostos que são pesados, tem impostos que são às vezes ilegais, tem impostos que às vezes são até desnecessários.
Mas imposto tem que ter em toda a sociedade, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que esse governo está taxando algumas coisas que o governo anterior não taxava? Primeiro, que nem eu falei naquele vídeo do rombo do Bolsonaro, o governo Bolsonaro já entregou ao governo do PT com vários rombos financeiros. Vocês lembram que eu falei para vocês que se você gasta mais do que você ganha, chega uma hora que você quebra? Foi o que aconteceu com o governo Bolsonaro. Só de precatórios ele ficou devendo 90 e pouco bilhões de precatórios. O governo Lula pagou agora esse ano. Quase 100 bilhões só de precatórios. PECs eleitoreira, Bolsonaro fez um monte. Desde a PEC dos precatórios, que era um calote que ele deu, até as PECs para tentar ganhar a eleição. Bolsa Família ele deu para todo mundo, sem critério nenhum. Só ir lá no CRAS, fazer o registro, já está pegando Bolsa Família. Vale diesel lá para os caminhoneiros, tinha gente que nem caminhão tinha e estava recebendo no governo dele, que era para comprar voto. Empréstimos do Bolsa Família, ele mandou a Caixa liberar empréstimo, foda-se. Mesmo sabendo que a pessoa não ia poder pagar, só para tentar comprar voto. Então o Bolsonaro deu tanto rombo, sabe? Ele fez tanta PEC eleitoreira, que seriam pedaladas. Inclusive foi por isso que a Dilma foi empichada, né? Pedaladas. O Bolsonaro fez 10 vezes mais, que gerou um rombo. Ah, mas de superávit de 50 bilhões, amadinha. Aquilo ali foi só uma privatização que ele fez. Outra coisa boba dele, né? Pegar os bens da União e vender. Que nele fez com as joias, né? Tudo que é da União, o Bolsonaro queria vender e foda-se. O Bolsonaro não tinha visão de estadista. Então, primeiro, o Bolsonaro deixou muitos rombos para o governo atual. Segundo, o Bolsonaro, no governo dele, ele deu certas isenções, pessoal, que acabou diminuindo a arrecadação. E como eu falei para vocês, se você arrecada menos do que você ganha, você quebra. Por isso que o orçamento que o Paulo Guedes entregou para 2023, que é de um ano para o outro o orçamento, estava cheio de cortes. Cortes no Farmácia Popular, cortes no Bolsa Família, cortes no Minha Casa Minha Vida, cortes até no coquetel da AIDS ele mandou cortar, porque não tinha dinheiro para manter os programas básicos do governo. Sendo bem honesto, ele pegou e mandou um orçamento completamente vazio, porque ele gastou tanto com calote que não tinha de onde tirar dinheiro. Aí o Lula teve que fazer uma PEC emergencial para tentar manter esses serviços e criar outros serviços. Por isso que gerou um certo rombo, porque foi uma PEC emergencial, que ele pegou o governo praticamente com os cofres zerados, tá? A verdade é essa. Só para prevenção de enchentes, por exemplo, no Brasil, o Bolsonaro deixou uma verba de R$23. R$23 para prevenir enchentes no Brasil. R$23 eu botei na carteira aqui. Foi isso que o Bolsonaro deixou para prevenir as enchentes no Brasil. Depois nós vimos o que aconteceu no sul do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Enchentes e mais enchentes. Esse era o governo Bolsonaro. Segundo, as isenções que nós temos no Brasil, de alguns setores, acabam também diminuindo a arrecadação. Porque não é uma contribuição justa. Se todo mundo pagasse imposto mais ou menos igual e todos pagassem, seria justo. A arrecadação ia ser mais ou menos harmônica. Mas, por exemplo, as igrejas no Brasil são isentas de um monte de tributos. Eu acabei de fazer um vídeo para o meu outro canal de teologia, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, as igrejas não pagam IPTU, Imposto de Renda, COFINS, CSLL, que é lucro líquido, ICMS e o Imposto de Causa Mortes, também não pagam imposto sobre aluguel de imóveis, bens em nome da entidade e serviços prestados. Tudo isso daqui a igreja não paga. Mas alguém tem que pagar a conta, não existe almoço grátis. Vocês sabiam que somos nós que pagamos a aposentadoria dos pastores? Que eles não pagam COFINS, então quando o pastor aposenta, é do dinheiro da nossa contribuição que é pago o salário de aposentado deles. Esse é um dos setores da sociedade que só de isenções que tem dá um lucro bilionário, sabia? Se eles pagassem todos esses impostos como cidadão comum, a arrecadação já ia aumentar. Mas elas movimentam milhões e milhões de reais no Brasil, as igrejas evangélicas, e não pagam nada. Nem a aposentadoria elas pagam. E o Bolsonaro ainda dava perdão de dívida para as igrejas quando ele foi presidente, e mais isenções para as igrejas no governo Bolsonaro. Então, se você isenta um setor da sociedade, o peso dessa isenção cai sobre o setor que não é isento. Tem que aumentar o imposto dos outros setores, para poder manter o serviço, para aquele setor poder utilizar, como a Polícia Militar, por exemplo. Quem é que vai pagar a Polícia Militar? Fora que esses serviços têm que ser expandidos periodicamente. Hospital. As cidades aumentam, então você tem que fazer novos hospitais. As cidades aumentam, você tem que ter mais policial na rua. As cidades aumentam, você tem que ter mais escola, professores. Mas como é que você vai fazer uma expansão se alguns setores não pagam imposto? Aí tem que aumentar o imposto daqueles que pagam. Aí fica sobrecarregado o cidadão que paga para manter o privilégio daqueles que não pagam. Outro exemplo, a desoneração da folha que foi feita durante a pandemia. Alguns setores ficaram desobrigados de pagar aquela folha de pagamento do funcionário, aquela porcentagem. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Além de não gerar nenhum emprego, né, que seria o previsto que eles gerassem emprego, já que estavam sendo isentos de imposto, esses setores ficaram todos com privilégio, sem pagar imposto nenhum. E os bolsonaristas acham bonito isso. Que legal, desoneração da folha. A própria Globo, que eles chamam de Globo Lixo, se beneficiou disso. Não precisava pagar aquela taxação da folha dos funcionários. E aí, como é que fica? Quer dizer, você, trabalhador comum, paga seus impostos. A Rede Globo não.
Porque para os bolsonaristas isso é ótimo, né? Não pagar imposto. Depois foda-se se o sistema sobrecarregar, ou se não tiver como contratar novos policiais, médicos, professores, não tiver como manter a sociedade, foda-se. O importante é desonerar. Outra coisa, Bolsonaro desonerava setores que faziam lobbies para ele. Por exemplo, Bolsonaro ele zerou imposto de jet ski. Que além de ser uma coisa estúpida, né? Porque jet ski é coisa de rico, aí ele sim tinha que pagar imposto, né? Ele tirou imposto de jet ski, dirigível, eu nem sabia que ainda existia dirigível hoje em dia, o Whey Protein, porque ele é amigo daquele Carieri lá, que eles fizeram um conchavo lá para ele poder tirar o imposto do Whey Protein, e de videogames, porque o filho 04 dele, aquele lá, o Renan, parece que ele gosta de games e tem um canal de game, então ele importa videogame, então o Bolsonaro zerou imposto. Olha só foi tirando imposto de tudo. Não, isso aqui não precisa, não. Isso aqui meu filho gosta, vou tirar o imposto. Não, isso aqui meu outro filho gosta, vou tirar o imposto. Como é que você mantém um Estado assim, pessoal? Por isso que o orçamento dele foi uma piada para 2023. O orçamento zerado, porque ele ia tirando imposto de tudo. Outro exemplo, a Shein, Shopee, essas importadoras chinesas. Desde a época do Bolsonaro, até o velho da Van queria que o Bolsonaro taxasse essas empresas. Por quê? Porque o cara tá lá na China, ele monta uma fabriquinha de caneca. Aí ele vende pela internet. Como no Brasil tinha isenção de até $50, ele vendia e não pagava imposto nenhum. Se passasse de $50, ele dividia em duas notas, como se fosse pessoa física, não pessoa jurídica, e pronto, não pagava nem imposto. Sendo que na China ele tinha que pagar o imposto pela fábrica dele. E na China ele está movimentando o negócio chinês e a China está ganhando. E aqui o Brasil só perdendo. Porque aí o cara, em vez de comprar a caneca de uma indústria nacional, do cara que se fode, que paga imposto, ele vai comprar na China que é mais barato. Ah, vou comprar pela Shein que é mais barato. E a indústria nacional que se fode. Por isso que o velho da Van pediu para o Bolsonaro na época para ele taxar essas empresas, porque é uma concorrência desleal. Ou seja, nós estamos trabalhando para alimentar a China. Porque se a gente comprar tudo da China, a gente não está comprando nada do Brasil. Logo as empresas, a indústria brasileira vão quebrando. Enquanto que as indústrias e empresas chinesas vão só crescendo. E até é engraçado, né, que os bolsonaristas odeiam a China, né, não quiseram nem tomar vacina porque era chinesa, a vacina. Mas esse negócio aí da Shopee, não, eles são a favor de deixar a China sem imposto. Eles podem vender à vontade aqui no Brasil, foda-se. Vamos ajudar a China e quebrar a indústria nacional, porque nós somos patriotas. Eles são completamente imbecis, não tá? Eles não entendem nada nem de política, nem de economia. Ah, mas como é que o pobre vai comprar uma blusinha se não for na Shein, Ronaldo? Na verdade, o pobre tem que ter condição de comprar uma blusinha brasileira mesmo, tá? Seria o certo. E outra, segundo a Folha, a maioria das pessoas que compram nessas importadoras chinesas não são pobres, é classe média alta. Quem é classe média alta pode chegar numa lojinha qualquer aqui do Brasil e comprar uma blusinha normal, não é o fim do mundo. Mas enfim, o Haddad começou a fazer essas taxações desses setores que eram privilegiados, que não pagavam imposto, justamente para tentar aumentar a arrecadação para manter os serviços, desde um simples Bolsa Família, até fazer hospitais, pagar salários de policiais, investir em viaturas, investir em ambulâncias, investir no próprio país. Agora, se você ficar dando isenção de imposto para todo mundo, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fez, você pode agradar o povão, que está com aquela impressão que o mito não está isentando a gente de imposto. Mas na verdade você está fudendo com o seu próprio país. Vai chegar uma hora que você não tem dinheiro para fazer o básico sequer. Tanto que na época do Bolsonaro, até as unidades de saúde do SUS estavam ficando sem remédios. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um exame de HIV, eu tive que ir do outro lado da cidade, olha que São Paulo é grande, porque nenhuma das unidades próximas tinha exame, sendo que antigamente tinha em todas. Aquele exame gratuito, você pega o dedo, fura, a enfermeira vai lá e vê se você tem HIV ou não. Até isso ele tirou, entendeu? Porque essa isenção de imposto todo que os bolsonaristas adoram, na verdade, como é que você vai fazer as coisas? Como é que você vai gerir uma sociedade sem imposto? Fora que o Bolsonaro falava que a arrecadação tinha aumentado, né, quando eles zeravam o imposto. Você sabe como é que aumentou a arrecadação? Era do imposto de renda. Porque o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, ele não corrigia a tabela do imposto de renda. Então, quando o Lula assumiu já em 2023, até quem ganhasse o salário mínimo ia ter que pagar imposto de renda. Porque cada vez foi entrando mais pessoas na faixa do imposto de renda, porque ele não ajustava a tabela. Aí o Lula foi lá, fez uma medida provisória para isentar quem ganha até 2.640, porque o Bolsonaro não. É por isso que ele se gabava tanto de ter aumentado a arrecadação. Tá vendo? Eu reduzi imposto e aumentei a arrecadação. Existe isso, pessoal? Não, claro que não. Como é que você vai diminuir e vai aumentar uma coisa? É que nem eu falar para vocês, eu parei de comer e estou engordando. Claro que não, é porque a arrecadação estava aumentando por causa do imposto de renda. Isso ele não fala, né? Que ele estava descendo a lenha no imposto de renda dos trabalhadores. Então, pessoal, é isso. Eu sei que no começo é difícil, até as contas públicas se organizarem. O Haddad está tentando buscar o déficit zero, né? Que parece que vai ser quase impossível. Mas até as contas públicas se organizarem, no começo vai ter que ser assim. Senão daqui a pouco não vai ter dinheiro para fazer nada. Como já não tinha quando o Lula assumiu.
Aí não vai ter Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os projetos de desenvolvimento vão parar tudo. Tudo que o governo está fazendo, até ferrovia, trem, hospitais, tudo vai ter que ser paralisado porque o governo anterior não deixou dinheiro no caixa. Então essas medidas que o Haddad está fazendo são desagradáveis? São, mas são necessárias. Agora, quando o Haddad mirar em outros setores privilegiados, como as igrejas evangélicas, aí sim, quem sabe o Brasil tem um pouco mais de justiça, tá? Mas por enquanto a questão é essa, ele está tentando atingir o déficit zero. Depois que ele atingir o déficit zero, aí sim vai ter margem para poder voltar a zerar outros impostos e de setores que realmente precisam ser isentos de impostos. Não de lobby, de amiguinhos do rei, como era no Bolsonaro. Mas primeiro tem que atingir esse déficit zero. Porque cada pontinha daquele lá do Banco Central, lá da taxa de juros, equivale a mais ou menos R$1 bilhão. Então a dívida ela só vai aumentando, ela só vai acumulando. A taxa de juros alta que o Bolsonaro deixou. Se não zerar isso daí, pessoal, daqui a 2, 3 anos, o governo quebra. Tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Reflita aí sobre o que eu falei. Paz a todos.